Bem, hoje a gente vai falar aqui com uma pessoa aqui que está iniciando, né, nos trabalhos, que é a Marilene Gasparim. A Marilene Gasparim, ela tá com um trabalho há um mês aí já nos desenhos astrais. E agora ela vai contar pra gente, né? Vai nos introduzir aqui o que que seria, né? O que que seria o desenho astral, né? Como ela enxerga o desenho astral assim de uma pessoa que está praticando agora, está iniciando os trabalhos ali, que tá fazendo tá tendo uma nova perspectiva com essa forma ali de arte, de psicologia, né? De entendimento terapêutico, ou, enfim. Mas é o que ela vai falar, né? Ontem a gente teve o Lucas, né, falando a respeito de 3 anos ali que ele já tem contato com a arte, e hoje a Marilene, né, vai nos expor, vai nos contar ali o que que ela vê nessa arte, assim, o que que ela vê nesse trabalho, o que que isso está ajudando ela, o que que isso tem aproximado ela, né, da questão artística, a questão, né, espiritualista também. Ela é uma pessoa muito espiritualizada, muito voltada a esse lado da psique, né? Então isso ajuda muito ela a entender os desenhos e formar essas obras que ela já está fazendo. Como eu disse, iniciou desde o zero, né? Iniciou desde a, ah, desde o seu, né, do seu iniciar ali, de quando eu passei para ela a técnica. E, e ela está fazendo, na verdade, agora E ela está fazendo uma. Agora ela já está. Vamos ver o que que ela tem para nos dizer. E ela, desde que ela iniciou, assim, ela já está tendo um desenvolvimento muito bom, né? E é bom a gente ver isso desde o do ponto que a pessoa está chegando, né? E já está desenvolvendo, tá aprimorando, assimilando a técnica. Tudo bom, Marlene? Boa noite a todos, tudo bem? Bem, eu estava dizendo aqui, estava te apresentando, né? Eu sou o André Lobato, né? Sou, né, o responsável aqui pelos desenhos astrais. E a Marilene aqui, ela vai se apresentar para vocês, né? Agora, ela também é uma artista plástica, né? Ela tem esse trabalho, ela tem esse currículo, né? Uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que tem um know-how, um grau de conhecimento, né, bem grande, uma pessoa bem aberta assim, ao campo desse lado psíquico, assim, desse lado que a gente explora bastante nos desenhos astrais, né, que é uma técnica que surgiu através disso, né, do estudo do espiritualismo, do estudo da metapsicologia, do espiritismo. Então, né, ele caminha meio debruçado nisso, né? Então, Marlene, contigo. Estão me escutando bem? Claro, claro, Tá, tá ótimo. então tá bom. Tá, boa noite, meu nome é Marilene Gasparim, eu sou contabilista, né? E bondade esqueci André? teu nome, do André, dizer que eu sou artista plástica. Eu trabalho mais é com pintura, desenho, eu não tenho, assim, nenhuma. Até para justificar, né, essa surpresa que eu tive quando eu comecei a trabalhar, a fazer a prática dos desenhos astrais, foi minha surpresa os traços que eu nunca iria conseguir fazer e que eu achei muito bonito, né? Então, assim, ó, quando o André me apresentou a proposta dos desenhos astrais, eu, logo que recebi essa proposta, eu analisei, né, o que ele tinha me mandado, o material, né, e disse era isso que eu estava procurando a minha vida toda, era isso que eu queria, né, e realmente é o que eu busco é um trabalho, né, assim, de arte, porque o do André é um trabalho artístico, né, é uns quadros maravilhosos, né, e onde teve do Lucas também, nossa, que coisa mais linda aqueles quadros deles.
Então, eu buscava uma identidade, na verdade, no meu trabalho, né, de pintura. Eu queria uma coisa assim que eu não pegasse uma revista e pintasse aquele desenho que estava numa revista. Eu queria alguma coisa que fosse minha. E como ser minha se eu não sei desenhar, né? É a mesma coisa uma pessoa que faz um barquinho, né, olhando o barquinho desenhado, e se ela quiser fazer o barquinho, ela consegue. Se ela não conseguir, ela vai fazer um curso para fazer aquele barquinho, de um quadro, né? Estou falando de um quadro. E os desenhos astrais, não. É uma técnica assim, ó, extremamente simples, né? Que eu fiquei surpresa pela praticidade, da simplicidade da técnica e dos trabalhos que acabam saindo, né, quando é praticada. Tudo à distância. Eu, na verdade, não conheço o André pessoalmente, né? Todo o trabalho que ele me acompanhou foi tudo à distância, muito solícito. O que eu gostei que tudo, porque assim, quando começa, né, tu começa a fazer, vai surgindo muitas dúvidas, né? E tudo que eu perguntava, ele me respondia. Eu disse, estou no caminho certo, então. Se ele é uma pessoa que responde as perguntas assim com tanta praticidade, né? E não dizia assim, vou pensar, depois te digo. Não, ele já te respondia na hora e tu já conseguia resolver aquela questão, né, das dúvidas. A primeira dúvida que eu fiquei, quando eu comecei a fazer os desenhos, é que ele falava que a caneta se mexia sozinha. Isso é uma questão que a gente fica muito surpresa, né? Como assim a caneta se mexia sozinha? E outra questão que eu também achei muito, assim, diferente, que essa técnica alcance a todas as pessoas, a todas que quiserem aprender. Ela não tem nenhum dogma espiritual, né? Não tem, assim, nenhuma... alguma coisa que justifique, né, que é de alguma religião, apesar de ser um trabalho psíquico, né, que tu precisa estar presente ali, mas tu não precisa, assim, rezar, tu não precisa fazer uma meditação. Se tu quiser, tu pode fazer, né? Se tu for uma pessoa que costuma fazer isso quando fizer alguma coisa, mas se não quiser, tu pega a caneta e faz o trabalho. Então, se eu estiver falando muito, tu me fala, André, Não, é depois isso que eu... mesmo. Não, é ok. Na verdade, eu não tenho nada para falar, eu já falei, né? É a tua E, representação. Eu até, né, eu assim, eu até a maneira como eu vejo as coisas, eu sempre deixo guardado para mim. Eu gostaria de entender, né, como as pessoas veem, porque para mim é tão fácil assim, né, a técnica, que eu até já me esqueci como é o começo ali. E às vezes é bom as pessoas chegarem e me contarem assim, esse passo a passo, porque as pessoas que vão começar ou que já estão no começo dos desenhos, estão desenhando na prática ali, que nem hoje eu passei uma técnica para uma pessoa, para duas pessoas na verdade, e essas pessoas ali, elas chegaram, uma teve uma facilidade, outra não. Eu às vezes me esqueço que no começo, quando tu vai fazer, tem todo aquele caminho, né? Tu tem que prestar atenção, tu tem que... Hoje já é tão automático para mim que eu já saio fazendo o desenho, mas às vezes no começo a gente tem que prestar porque às vezes não está acostumado a caneta andar sozinha, às vezes a gente não está acostumado, né, a esperar que vai surgir um desenho do nada ali, e é, acontece. isso mesmo. A maior surpresa é, assim, eu vou então falar como é que eu comecei, assim, porque faz muito pouco tempo. Quanto tempo faz, André? Um mês? Um mês e Não sei, pouco? um mês por aí, É, um mês e mais. pouco. E além, assim, de eu querer muito, né, fazer, me dediquei, né, faz muito pouquinho tempo, o meu tempo é bem curto, então eu faço de tudo para poder pegar, nem que seja um pouco, para fazer os desenhos, né. Então, a técnica, que ele me passou foi assim, tu pega pode ser uma caneta, né, melhor uma caneta, e um papel, né, e botar a caneta em 90 graus e soltar a força que tu faz na caneta. É como se, eles falam assim, como se tu conseguisse tirar a caneta né, ela ficasse assim, tu ficasse só segurando ela, mas não fizesse força para ela ir. E
esperar um pouquinho, né? Que ela vai, que por incrível que pareça, ela faz um traço, né? E só que assim, ó, eu vou falar o que eu penso, né, em respeito do começo, que assim, ó, no começo não é que nem tu fazer uma mágica, tu vai botar a caneta ali, tu vai fazer o desenho, vai sair um desenho já. Não, é uma observação, é tu sentir, né? Tu sentir o que que é um traço, tu sentir para onde a caneta tem que ir. Ela mesmo, assim, ó, se tu faz um risco, e no caso é para terminar ali aquele risco, ela não vai te dar mais, assim, energia para te conseguir, né, ir adiante. Daí tu vai botar no começo, né, da onde tu começou, e vai no ponto inicial, né, e vai continuar a desenhar. E também não é assim, ó, pegar um dia um desenho e fazer todo o desenho, né? É uma coisa assim de. No começo eu fazia, né, André? Até ele disse, nossa, como é que ele falou? Eu tô surpreso, mas não surpreso de ser uma coisa boa, surpreso de eu querer fazer muito rápido, eu acho, né? Quando Então, tu sabe um desenho aí já também eu. sim, eu vou mostrar uma coisa que eu vejo muita pessoa dizer que a primeira, como é que se diz? Tu nunca esquece. A primeira vez tu nunca esquece, né? Eu vou mostrar o meu risco bebê, aonde começou Ah, o primeiro. Não sei se está dando para ver, de tão sutil que é. Tá dando para ver? pode trazer mais um pouco para frente. Vamos ver se consigo. Ali, ó. É pequeníssimo, né? É. Então, tem uns Inclusive, traços ali que lembram. Ah, nossa. é bem pequeno. Esse aqui é o primeiro. Até eu tinha dito assim para ele. Ele me perguntou como é que tá indo os desenhos. Eu disse, bah, André, não tô conseguindo fazer o início. Daí ele estava no Whats, né, que é por Whats, né, o nosso contato. Ele disse, pega uma caneta aí e pega um papel. Daí eu disse, como assim ele vai me ensinar, né, assim, pega uma caneta e papel, ele tá lá do outro lado, eu tô aqui. E daí ele, por incrível que ele pareça, tá, tu bota a caneta em 90 graus. Agora tu tira a força da caneta. Tu observa a ponta da caneta. Não deu uma voltinha, daí ele deu um minutinho, nem um minutinho, deu um pouquinho assim de tempo, né? Ela não mexeu, disse, bah, André, mexeu a caneta. Disse, aí tu já começou a fazer os desenhos astrais. Então, assim que começa, né, é com uma prática fazendo, é como se fosse de uma formiguinha, né, a virar um elefante. Só que entre a formiguinha e o elefante tem um tempo para aquilo se trabalhar, para, né, para te conseguir fazer um desenho. Como eu tô no início, eu não tenho assim ainda a prática de um desenho, mas o que eu fiz, eu fiquei surpresa, porque assim, ó, uma das coisas que eu fico muito surpresa é que tu tá fazendo desenho, no meu caso, né? Depois o André pode me corrigir se eu tiver errado. Tô fazendo desenho, mas tu não tá sabendo o que que tu tá fazendo. É aquela história do barquinho, né? Tu vai fazer um barquinho, tu para ali para fazer o barquinho. E os desenhos astrais, não. Tu pega, faz os riscos, daí tu observa, né? E depois que tu termina, tu vê ele por terminado, que também é uma coisa que tu sabe quando vai acabar ali, né? Porque às vezes é bem pequenininho, né, o desenho, às vezes é grande, às vezes com bastante risco. Risco eu digo, né, é bastante traços e às vezes é com pouquinho. Mas tu sabe quando ele vai terminar, né? E só que tu não sabe o que que tu tá fazendo. Isso aí é a coisa mais surpreendente que eu achei. Eu estava fazendo, né, e não sabia, né, o que que ia sair ali. E daqui um pouco sai alguma coisa que tu consiga identificar, ou às vezes não. Mas se não sair nada, até não é o propósito que saia um desenho, né? Mas sai uma coisa muito harmônica, uma coisa assim que tu olha, tu te sente bem. Então, isso é outra coisa que me fez a levar a fazer, né, essa técnica. É nessa época assim que a gente está de pandemia, que tu está muito dentro de casa, tu tem que fazer coisas para te agradar, né? Para te fazer bem, para tua alma, como se diz, né?
Então, tu tem que buscar coisas que vão te fazer o bem, né? E que tu não vai precisar sair de casa para fazer o curso, né? Se for o caso, tu não vai precisar, né, ter uma pessoa do teu lado, tu vai ter todo o acompanhamento ali e tu vai conseguir fazer. Que nem o André sempre fala, uma energia universal que está ao alcance de todos. Não é uma psicografia de um médium, né, que tem um espírito que vai baixar ali e vai fazer o desenho. É uma energia universal, uma energia que está ao alcance de todos. Todos podem. É só tu querer, é só tu ter aquela vontade, ter a paciência um pouquinho. Não digo paciência, assim, porque tu não precisa pegar um desenho e terminar tudo ali. Eu trabalho. Eu faço assim, ó. Como eu trabalho o dia todo, quando eu termino, né, ali do meu serviço, se eu tiver com vontade, eu vou lá e pego, faço uns desenhos, uns traços, deixo ali. No outro dia, se me der vontade, eu faço de novo. Não precisa assim tu ter, tem que fazer todo dia seguido. Não, é uma coisa que tu faz para te sentir bem, não por obrigação. Então, assim eu vejo os desenhos. É uma coisa assim que, para mim, fez muita diferença. Principalmente a surpresa, né, de não ser uma psicografia vinda de um espírito, né, que vai te fazer fazer os traços, os desenhos, mas uma energia que está ao alcance de todos. Todo mundo pode, se quiser, e ter um pouquinho de paciência, que no começo, às vezes, tu pensa que é uma coisa grande, mas é das coisas grandes que a gente, das coisas pequenas que a gente chega às coisas grandes, né? Então, André, não Então sei se tu pode mostrar então como é que tá já o teu desenho já, como é que tá os teus traços? tá. Tu quer que eu mostre o começo e indo, ou tu quer que eu Não, mostre o... diferente, como tu tá mostrando, né? Como tu tem vontade. Tá, esse aqui eu não sei se vai dar para ver, porque eu fiz assim, ó, eu não fiz, esses aqui eu fiz em MDF que eu tinha, eu acho que ele tá muito riscado, mas o que mais me chamou atenção parece uma figura de um passarinho ali embaixo, ó, bem pequenininho, ó, não sei se tá dando para ver ali. É, não, aqui tá muito escuro ainda. E só que aqui um mais colorido, né, Ah, esse sim. esse Esse mais sim. colorido. Dá pra ver bastante. Depois Nossa. eu vou falar. Isso é outra coisa, eu acho que tu tendo. Esse aqui também, ó, é tipo uma flor, ó. Não sei se dá pra ver. Muito legal. Esse aqui faz Muito muito pouco bonito. tempo, um mês, né, que eu tô fazendo. O legal é assim, ó. Tu começa um risco, mas tu não sabe o que que vai dar, né? Depois vai saindo, né, o trabalho ali. Deixa eu ver. E esse aqui não vai dar para ver, mas esse aqui foi tipo, eu achei tipo um pássaro, mas acho que não dá, né? Ele tá muito fraquinho. Ele parece um passarinho. Mas, de todos os desenhos, a gente tem o favorito, né? Eu tenho um, eu vou mostrar só mais esse aqui, que eu perguntei para o André se era desenhos astrais. Eu Ah, vou, legal. né, que ele tem umas... Um floreio ali. É, Isso mesmo. Ah, é um desenho que ele, tu não vê se ele não parece moderno, aliás, ele parece moderno, ele parece um desenho antigo, é uma coisa, é, tu vê ali que ele funciona muito bem com essa parte. E isso é uma força universal, né? É uma maneira do universo ali, das forças se moverem, elas vão criando formas ali, né? Se conformando ali. E a gente, na verdade, só está captando algumas forças, né? Que passam, né? Que fazem parte do nosso meio. Né? Imagina só o que tem a mais, né? é. Perto da Eu gente. vou Eu vou mostrar meu preferido. Esse aqui eu desenho assim, ó, que para mim eu não sei, é o que mais me surpreendeu, é o que eu mais gosto, e esse aqui que despertou assim, ó, como é que eu ia fazer isso?
né? Eu não iria nunca fazer esse desenho. E eu achei ele lindo. Ele, para mim, parece que traz até uma mensagem, ó. Ele começou lá na ponta e se tornou ali, parece uma pessoa ajoelhada, ó. E mais abaixo, deixa eu ver, é que é o contrário, né, a câmera. Mais abaixo parece um. Eu achei meio parecido o dragão, mas que nem o André diz, o importante não é, de repente, a figura, mas a maneira que os traços são feitos, né? Esse aqui eu fiquei muito surpresa. Bem, né, se alguém estiver vendo assim, né, e não conseguiu, aí depois a Marlene vai me passar os desenhos em foto para a gente conseguir expor eles, né? Esse Olha que aqui, legal. esse aqui é aquele que tá na chamada ali, né? É muito bacana. Um mês de desenho. É, e um mês que tu não sabe, assim, a surpresa que tem cada um. De cada um que tu faz, assim, tu ficar mais, sabe? É como se tu estivesse te agradando, sabe? De fazer uma coisa que te fizesse bem e te deixasse, assim, relaxada, né? Eu, na verdade, eu acho que é um tipo de, também, de tu conseguir, assim, ter um descanso, né, para a mente e além disso criar coisas que tu pode assim dizer assim, ó, eu não foi eu que fiz, mas foi, é a energia tua, né? É o que está em volta. Aquele ali que eu fiz uma pessoa que eu achei parecido com uma pessoa, e eu até perguntei para o André, da onde saiu esse desenho? Daí ele disse assim para mim, esse desenho é das energias que está no teu ambiente aí. Acho que foi isso, né, André, que tu falou. Sim, é uma descarga, né, dessa energia, dessa força, assim. E tu vê que ali, tudo são desenhos que dão harmonia, né? Lembram harmonia. Às vezes a gente acha que o nosso ambiente é carregado, é negativo, algo assim, mas não. A energia do universo ela é harmônica. Porque se não fosse, a gente viveria num caos, né? A gente vive num planeta, a gente vive num sistema solar, a gente vive num universo que tudo é harmônico. Às vezes, claro, acontece, né? As suas, as suas desgraças, mas em normal, o normal é as coisas não acontecerem dessa forma. O normal é as coisas acontecerem de forma harmônica, né? De forma de ter uma evolução até. Se olhar assim, o homem caminha em evolução, os animais caminham em evolução, tudo evolui de forma progressiva e de forma harmônica, né? Então, isso é uma regra, né? A gente tem que entender que isso é uma lei. E aqui os desenhos, eles mostram muito isso. Eles mostram, na verdade, animais, eles mostram natureza, eles mostram formas harmônicas, mostram formas de energia que a gente nem sabe o que seja, né? Mas elas ali quando a gente observa, nos traz paz, nos traz tranquilidade. E os desenhos, na verdade, eles são isso, são uma leitura que a gente faz de forma métrica, que a gente consegue ali descrever, de forma gráfica, né? A gente consegue imprimir essa energia que está na nossa volta, que está distribuída pelo meio. Então, a gente chega a um ponto que a gente pode perceber que não existe energia ruim. Existe uma energia estagnada, existe uma energia sem aproveito, algo assim. Mas, né, o universo ele te dispõe coisas boas, né, energias boas. Né? Isso cai da gente trabalhar isso ou não, né? Isso é uma forma, até na nossa vida, a gente está falando de desenhos, mas a gente também tem algumas outras formas também. Os desenhos astrais, eles podem ser utilizados até de forma terapêutica ali, que nem a Marilene está falando, né? A questão de usar isso como uma forma de relaxamento, uma forma de terapêutica, né? Uma forma de se relaxar, de relaxamento, né? Uma forma de laboral, de tu produzir coisas, né? De tu fazer um diálogo com aquilo, uma forma de produzir, que é muito interessante, porque querendo ou não a pessoa começa a produzir arte, né? Uma outra forma de arte, uma outra forma, um outro engenho de arte até. Então isso tudo
é de se pensar, né? São coisas que vêm junto com essa prática, né? É o que a Marilene está produzindo, né? Para mim é uma baita arte, né? E outra dúvida que eu tive, quando eu fazia, eu perguntava assim para o André, mas esses são os desenhos astrais? Daí ele disse, dobra a folha no meio, né? Se tiver encaixe, é os desenhos. Então, eu não sei, André, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa que eu acho muito interessante. Eu acho que é uma das coisas, é duas coisas que eu acho interessante nos desenhos. É a parte da surpresa quando tu termina, né? E tu tem um desenho ali que tu não soube o que tu estava fazendo, mas depois tem um resultado ótimo. E também os encaixes, né? Os encaixes eu acho que é a marca, né, André, dos desenhos seria os encaixes. Que essa técnica foi o André que criou, então ele tem bastante propriedade, né, nas coisas assim que quando ele passa, ele é aquilo que eu falei no início ali, quando ele passa, ele sabe ele sabe quem ele criou, né? Ele sabe aquela técnica que ele criou. Então ele tem como te responder e tem como te deixar assim à vontade nas coisas que é perguntada para ele. Então, agora eu que vou te perguntar, André. Tu tem como falar desses encaixes? Eu não sei se tu, de repente, não tem um material ali, né? Porque eu acho muito Tem, interessante. tem sim. Eu vou pegar aqui, né? Bem, Agora foi eu que te deixei. não, tem sim, tem sim. Ela traz os quadros dele, tem Tem cada sim, na quadro. verdade eu sempre tá sempre à mão, né? Bom, desenhos, né? Claro, cada um tem sua técnica, né? Cada um tem sua forma, a sua digital, né? Cada um tem a sua impressão ali. Por quê? Cada pessoa tem o seu ritmo, né? E as pessoas, quando vão produzir desenhos, elas imprimem seu ritmo ali. E essa força nada mais é do que uma força universal. Ela vai estar ali. Mas a maneira como tu pega a caneta, a maneira como a tua força vai vai se, vai filtrar essa força universal, ela vai ser o teu modo de impressão. Ele vai ter uma maneira. Por isso que eu faço os desenhos de uma forma, a Marlene faz um desenho de uma forma ou de outra, Lucas lá de uma outra forma, outra pessoa de outra forma, mas todos são desenhos astrais. Bom, são desenhos autônomos, na verdade. A gente fala de desenhos autônomos, né? O que são desenhos autônomos? São desenhos que são produzidos de uma maneira a qual tu, né, a pessoa, não vai fazer uma manipulação, não vai agir com força, de uma força motriz, de uma força motora, em cima de um objeto escrito, da caneta, lápis, ou seja o que for. Bem, de que maneira então vai se dar o desenho? O desenho ele vai se dar por uma força atômica, né? Uma força que se dá ali de uma força nuclear, uma força que existe na matéria. Bem, mas né, como se dá essa força? Quando eu pensei nos desenhos astrais ali, quando eu comecei a fazer, eu comecei a observar a técnica, eu comecei a observar o espiritismo ali, né, comecei a estudar a metapsicologia, né, a psicologia, vi que aconteciam os eventos, daí eu como não sou médium, nunca tive né, nenhuma faculdade assim, mediúnica, eu pensei, bom, eu sou desenhista, designer, né? Eu pensei, bom, eu vou estudar o espiritismo, vou estudar a psicologia, vou ver até onde vai né, essa troca ali, o que eles fazem, esses desenhos, essas psicografias, os psicogramas, os pictogramas. Aquilo ali é o quê? Né? É o médium que faz ou é um ser que faz ou é Deus que faz? Né? Essas são as minhas questões. Daí eu pensei assim, ó, bom, se tá para alguém, vai estar para todo mundo, né? Deus não vai escolher tal pessoa ali para fazer um tipo de força, um tipo de energia, né? Seria, né? Deus tem escolhidos, então não tem, né? Ele tem, né? Todo mundo tem sua mesma capacidade, né? Pelo menos o meu Deus, sim, Deus que eu entendo seria esse. Bem, então eu pensei o seguinte.
vou chegar e vou fazer o teste. Vou ali me prestar para ficar com uma caneta, consumir vários livros, né? Que todos que vocês imaginarem, e os anteriores também. Né? Então, os espíritas ali daquela virada do século ali, de 1900, né? O Sr. Alain Denis ali, Schopenhauer, Arthur Conan Doyle, depois de Allan Kardec. Allan Kardec, ele, na verdade, ele estudava psicologia, né? Ele tinha um grupo ali dos estudos parisienses ali, e esse pessoal ali, eles estudavam os efeitos psíquicos. Espiritismo é outra coisa que vem depois, né? Mas eles estudavam os efeitos psíquicos. Bem, então, nesses efeitos psíquicos, eles notavam que várias pessoas ali na Europa, ali, na Ásia, né, no norte da América, começavam a produzir material de forma autônoma. Autônoma, quer dizer, uma pessoa lá se comunicava com tal força, aquela força, ela tinha uma identidade, se falava que aquela força era tal personagem, e aquele personagem ditava para ela conforme as coisas conforme eram na realidade, né? Isso se deu com as irmãs Fox lá nos Estados Unidos, se deu ali com as médiums lá na França, né? Então, Madame Bovary, acredito, bem, enfim, todas essas pessoas ali eram médiums que faziam psicografias, faziam pictogramas, faziam psicogravuras, e eles chegavam, a partir disso, eles produziam obras, sejam textos ou sejam desenhos, que remetiam àqueles espíritos a qual eles estavam falando. Assinatura, tudo igual. Bem, o que eu pude entender com isso? Eu olhava, comecei a olhar aqueles desenhos ali, fui estudar as obras, né? E eu vi que tinha muita similaridade entre os desenhos. E eu pensei, bom, mas aqueles desenhos têm os traços meio similares, assim. Nunca era igual, mas lembrava muito as obras de tais pessoas. Então eu pude pensar, bom, peraí, mas se o artista, vamos pegar o artista Van Gogh ali, o artista ele consome aquela obra de uma força que não é a dele, né? A gente está vivo aqui não é por uma força nossa, né? A gente está vivo aqui por uma condição universal. Se te botar para fora do planeta, Deus tua vida, não tem mais. Quer dizer, a gente vive pela uma ambientação, que é a nossa, que a gente vive aqui, uma força que a gente vive aqui, né? Então a gente depende desse lugar, depende dessa força e a gente é essa força. Bem, então pensei, bom, então essas pessoas, esses artistas, consumiam ou vibracionavam com essas forças. Então, quem sabe esse médium não vai indo lá na fonte, aonde esse artista também buscava, e ali reproduzia também conforme aquela pessoa. Isso poderia se dar com qualquer um. Bem, não sei se eu estou certo, não sei se eu estava certo, mas essa é a minha linha de pensamento. Conforme isso, eu fui ali, caneta 90 graus, e fui trabalhando, né? Fui fazendo o meu laboratório. Botei a caneta 90 graus, esperei a caneta, e daí, quando eu esperava tanto tempo, a caneta secava ali, eu não conseguia ver o traço se formar, mas o traço se formava. Daí, o que eu fiz? Eu comecei a observar com a ponta da caneta, e a caneta dava um movimento sutil, e ali era o começo. Só que daí eu pensei, bah, mas ela deu um movimento sutil, e eu pensei assim, meu Deus, e agora? Ela movimentou, mas como é que eu vou saber se era mesmo um movimento, se não era meu movimento involuntário feito por mim, né? E o que eu fiz? Peguei então e troquei, botei com a mão canhota, já que eu não sou canhoto. E cheguei e vi que a caneta movia. Bom, vi que a caneta movia e parava. Eu pensei, bom, mas se ela movia e parava, né? Então vamos para o ponto de origem de novo. Voltei ao ponto inicial. Ponto inicial, ela retornou para o outro traço, mais outro traço, mais outro traço. E assim foi se compondo o desenho. Ali se deu no dia 6 de abril de 2016, eu consegui, né, ter sucesso e fazer esses primeiros traços, e eu já vi que a coisa por ali ia. Daí tem toda aquela questão, era médium, era espírito, não era espírito, não tinha
nada daquilo que os médicos falavam sobre cansaço, sobre peso, sobre estafa mental, estafa física, involuntariedade de movimentos ali por objetos à periferia se movimentando, efeitos físicos, algo assim, nada, nada. Então eu pude perceber que ocorria essa forma de movimento ali, traços, formando desenhos, tem pessoas que formam frases, fazem textos inteiros, né, que são psicografias. Se tu quiser, tu vai fazer, se tu pensar, eu vou escrever agora, a pessoa, a partir daquele momento, vai escrever também. Mas, enfim, cada um faz aquilo que, né, tiver à vontade. Bem, daí vamos chegar agora nos desenhos. Desenhos. Essas são formas, né, espero que vocês consigam ver. Né, são desenhos aqui, são encaixes. Bem, o que eu vou fazer? Aqui eu estou tirando um desenho aqui de trás. Né? Deixa eu pegar um desenho aqui. Bem, um amarelo aqui para ficar bem visível. Eu vou pegar um outro desenho e eu vou colocar em cima. Cada vez que eu coloco, ele vai se encaixar. Não sei se vocês conseguem ver. Sim, tá dando para ver. Dando para ver? Ok. Vou botar em cima agora esse aqui. Ó, só botei ele aqui em cima. Não importa onde eu colocar, ó. É impossível eu colocar, só se eu fosse mágico, né? Ele vai se formar outro desenho. Ó. Isso é uma característica dos desenhos astrais, dos desenhos autônomos. Bom, deu para ver, né? Isso aí. Bem, por que acontece isso? Por que se dá isso, né? Porque são desenhos feitos a partir de uma força atômica. Daí eu cheguei, depois eu fiquei pensando, que nome eu vou dar para isso, né? Que nome eu vou dar para esses desenhos? Eu pensei, bom, eles dão uns traços, dão um rotacional, porque o primeiro movimento da caneta é a rotacional entre o próprio eixo. Primeiro ele faz um zero, assim, ó, faz um movimento e tomba para um lado, vai para um lado, depois volta e vai para o outro, para outro. Então, como eu pensava isso? Bom, rotação, translação, porque às vezes ela dava uma volta, assim, um risco reto, como se fosse um cometa, assim. Pensei os astros, né? O movimento astronômico, assim. Pensava até daquela questão gravitacional, algo assim. Mas o que eu estava vendo era o macrocosmos. Eu estava imaginando aquela questão em macro, assim, de questão de planetas, mas é a mesma coisa da questão atômica, que é onde a coisa se dá ali na nossa matéria. Né? Então, existe essa vibração atômica ali. O átomo, a matéria, está sempre se organizando e tentando manter a sua coesão, né? O seu distanciamento e a sua proximidade para dar as formas. Ninguém sabe por que existem as formas. Né? Ninguém sabe por que uma molécula de hidrogênio ela vai formar uma molécula de hélio ali que vai... Por quê? Né? Por quê? Por atração, ninguém sabe, não tem como tu saber como se compõem esses elementos, a não ser que esses elementos se compõem através de força molecular, né? De átomos ali que se ligam e formam ali a cadeia molecular. Mas a gente não entende, né, como, senão seria muito fácil criar qualquer elemento, né? Criaria o ouro, então. Então, é muito fácil, né? Se organizar, ele criaria o ouro. Mas ninguém cria o ouro, né? A gente não consegue criar o ouro. Né? Por quê? Porque a gente não consegue criar essa conjunção. Né? A gente não consegue ter essa ideia de como se dá esse alinhamento ali e essa forma de produzir essa matéria. A gente consegue organizar moléculas. Isso a gente consegue, né? Formar moléculas, né? Algumas de hidrogênio, mais de oxigênio, ali a gente vai ter a água, né? Com alguma coisa. Mas fora disso a gente está limitado ainda, porque a gente não tem essa ideia, essa composição da harmonia de como se dá esses elementos, né? Então a gente tem que pensar que, né? Desculpa se alguém pensou que poderia,
mas a gente não consegue ainda, a gente não sabe ainda como isso se dá. Então, o que que a gente entende? Que essa movimentação, ela existe no universo todo. O universo todo vai compondo, e vai compondo através de formas. Assim como se dá nos nossos sonhos, né? A gente está dormindo, descansando, vai aparecer ali imagens, formas, ali, elementos que vão compor a nossa inteligência até, digamos. Porque tu começa a aprender através de imagens, né? Através de imagens, começa a aprender, começa a desenvolver. Então, é uma coisa bem mais profunda. E eu dei esse nome aí, desenhos astrais, e assim eles se dão. E por que que eles conseguem se encaixar? Porque todos eles são feitos de forma dessa mesma energia matriz, que tudo se organiza, né? Por isso que um consegue se organizar com o outro, porque eles são feitos da mesma energia que organiza as coisas. Não existe fora nem dentro no universo. Não existe fora, não existe dentro. Tudo, tudo no universo é dependente. A gente é dependente, o universo, né, depende da gente. É uma troca. Se a gente vai sair daqui, a gente não vai para lugar nenhum, a gente vai para lugar no universo. Né? E a gente, esse universo todo está ele em comum acordo, né? Se formando, se conformando. Né? Não existe, existe uma coisa única, o universo, né? Uma coisa única a qual a gente faz parte. Então, é que nem uma. Se tu vê ali a caneta se movendo, é uma força. Né? É uma força, é que nem um desprendimento. Tocou uma pedrinha na água, a pedrinha na água vai fazer as ondulações. A gente pode não ver a pedrinha, mas a gente está vendo ali as ondulações, quer dizer, uma força agiu, né? O que a gente está trabalhando ali com a caneta é as ondulações. Né? A gente não precisa saber que alguém tocou uma pedra, a gente não precisa ver a pedra, mas a gente sabe que tem ondulações, quer dizer, existe uma força e essa força pode ser usada. Com essas ondas a gente pode surfar, né? O surfar é manipular a caneta e fazer com que a caneta, né, produza os seus materiais, né? Replique essa força. Talvez a gente esteja desenhando, a gente esteja imprimindo uma força. E é isso, Marilene? É, eu queria que tu conseguisse, né, colocar para eles como é que se dá, né, os desenhos. E outra coisa que me deixou assim, também que eu consegui nesse pouco tempo, né, que eu comecei a fazer, é que tu pode usar outros materiais, né? Tu pode usar o papel, eu uso o MDF, né? E uma das coisas assim que eu fiquei muito feliz foi quando eu consegui sair para comprar um lápis de cor, porque eu queria fazer um trem bem colorido. E daí quando eu entrei para comprar, tinha vários, né? Porque tem vários tipos de lápis de cor, grande, pequeno, né? E daí quando eu peguei lápis de cor para fazer o trabalho, eu pensei assim, eu estava com uma alegria de uma criança. Me lembrei de quando eu tinha, né? Eu estava ainda no primário e usava lápis de cor. Então ali eu já estava trazendo uma energia boa para o meu trabalho que ia fazer. Então, eu acho que tudo começa, né, do tu querer, né, de tu achar que aquilo vai fazer bem para ti. Porque, na verdade, o que aconteceu comigo, né, é eu me senti mais calma, eu senti prazer em ver um desenho que eu estava fazendo, eu sempre repito, de começar um desenho e tu não saber o que vai se dar. E depois tu ter uma surpresa de ter uns desenhos assim harmoniosos, né? Coisas que vão te deixar bem, né? E outra coisa também é que é uma técnica que nem o André disse, não é uma iniciação, né? Assim, tu tem que ter ele ensinar a gente, a pessoa que quer. Claro, ele é o criador da técnica, mas no caso, se eu quiser passar para outra pessoa, é uma técnica simples, né, André? É que nem se diz, é uma multiplicação, né? De repente, não vai fazer bem só para mim, vai fazer bem para outras pessoas também que às vezes, e não é outra coisa também que eu penso, não é dizer, eu não gosto de desenhar. Daí eu penso assim, mas tu já tentou desenhar para ver como é que tu te sente, né? E ainda mais tu fazendo um desenho que é uma assinatura tua.
né? É uma energia tua e ninguém vai ter um desenho igual aquele, nem tu vai conseguir fazer de novo. Eu acho que é isso, né, André? Tu não consegue Não vai, fazer, não vai. não consegue. Então, eu tô louca para fazer um quadro, né? É uma coisa assim que eu tô louca. Eu até já dei um fundo numa tela, porque eu quero fazer um quadro assim. Eu quero chegar ao nível do Lucas, sabe? Onde eu olhei os quadros dele. O teu eu nem falo, né, André? O teu eu nem falo, porque o André tem muito, muito trabalho bonito. Você vai olhar ali os trabalhos dele. E eu quero fazer um quadro, porque agora eu entendi que tu não precisa pegar e fazer de uma vez só. Não que ele não tivesse me passado isso, mas eu não tinha perguntado também, né? Daí, quando eu, quando eu soube que tu pode pegar um desenho e fazer até onde tu achar que tu tem, né? O teu tempo até, né? Para fazer, tu pode parar e continuar de novo. Não é uma coisa assim que tu vai ter que terminar. Então, imagina tu pegar, né, um quadro, ou nem digo um quadro, é que é uma coisa que está disponível a todo mundo, um papel, uma folha de papel grande, né, e tu começar a fazer assim, uma hora que tu tem um tempinho, tu chega lá e dá um rabisco, né, porque às vezes as pessoas têm mania de rabiscar aleatoriamente. Imagina tu, e já te dá uma calma, às vezes tu tá numa reunião, ou tu tá, né, conversando com alguém, tu tá riscando ali. Isso aí eu já vi várias pessoas, eu fazia muito até na hora do meu serviço, que meu chefe não saiba disso, né? Mas imagina tu fazer um desenho, fazer esses riscos quando tu acha que tu tá precisando fazer para, né, para te relaxar, te descarregar, né, aquela energia que tu tá saturada, saindo alguma coisa bonita, né? Essa é a diferença. É tu fazer um desenho, fazer teus riscos, a tua identidade e sair um desenho teu ali. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque é um prazer muito grande tu olhar uma coisa diferente, assim, saber que é tu, né, que fez e ninguém mais fez aquele desenho. E sai muita coisa bonita. É difícil, eu acho que é até quase impossível, né, André, não ser uma coisa harmoniosa, né? Porque o André me passou que o que no começo a gente é meio calibrado, né, André? Tu me passou assim, né? Calibrado a Sim, teus traços, né? sim, no começo parece que a gente está gatinhando, né? Ninguém nasce correndo, né? Então os desenhos eles fazem isso, eles vão meio que tremendo, assim, eles fazem É, um traço meio infantil, né? Uma coisa meio simples, assim, mas para, na verdade, calibrando ali o teu, até para te desprendendo, né? Para te aprender a lidar com aquela força, né? E tudo muito sutil, né? Nada que te force, nada que seja é tudo muito simples e muito sutil, na verdade. Isso aí é interessante, porque ele a força ela te deixa muito à vontade, mesmo sendo algo que, imagina, uma caneta movendo sozinha, uma caneta andando sozinha, mas mesmo assim não é algo que vá te assustar. Nenhuma pessoa até agora que eu passei a não, técnica, até, antes se eu tivesse falado para ela, a caneta vai andar sozinha. Daí a pessoa poderia ter, mas depois aquilo é normal. Por quê? Porque a é, força é natural, é a energia natural da gente. A gente só está aprendendo a despertar ela, né? A colocar ela em prática em algum trabalho, que é o desenho. é, isso mesmo. É bem isso mesmo. E no começo a gente ainda, assim que nem tu disse, a gente vai como se fosse aprender a escrever, né? Quando a gente começa a escrever, até a gente usa caderno de caligrafia, né? Porque geralmente a letra da gente é muito feia. E eu acredito que os desenhos é a mesma coisa. No começo, tu vai até te acostumando com a direção que vai a caneta, como é que vai sendo os traços, e depois vai se montando. E não é um prazo muito longo no meu caso, eu não sei se todas as pessoas são assim, mas o resultado, assim, que eu tive foi, de surpresa, foi rápido, né? Claro, eu tô super no começo, tô aprendendo, tô
né? Eu não tenho muito tempo, mas eu quero fazer esse quadro, até fazer outros, né? Mas no começo a gente é um costume, como tudo, né? Quando tu tem que tu aprender a andar de bicicleta, tu vai ter que te acostumar, né? Que tu vai cair, mas depois vai. E assim é os desenhos, que nem o André falou, que agora para ti já é uma coisa, né, natural, né, André? Que nem tu disse assim, eu nem me lembro mais, né, direito como é a dificuldade que eu tive, porque ele está muito tempo, né, nessa área e é uma pessoa assim que tem a facilidade de passar, né? E imagina, uma técnica que vai te fazer bem. Ele não cobra nada, né? Ele até me disse um dia: meu objetivo não é ganhar dinheiro. Meu objetivo é passar para as pessoas, poder fazer o bem para as pessoas quantas mais eu puder. Então, isso é maravilhoso, né? É o saber que é uma pessoa multiplicadora, ainda mais essa época que a gente tem que se reinventar, né? Por tanta gente está tão dentro de casa e tem sempre assim, todo mundo, né, tem problema. Vai ter sempre alguma coisa que tu vai ter que resolver, ainda mais nessa época. E tu fazendo um desenho, aquilo ali te dá um prazer, né? Te dá um relaxamento. Eu gostei muito. Desde o momento que ele me passou, né? Tu tem um livro, né, André? Tem um livro, Ciclos da Serpente. Da serpente. Daí ele me passou, né, para assistir, que tem toda ali, ó, desde que ele começou a técnica. Então, né, desde que ele passou, eu já vi que era aquilo que eu queria. Mas também acho que nem eu falei antes, quem acha que não gosta de desenhar, não vai conseguir, não é assim. Eu acho que tentando, né, querendo, tentando, tu consegue e principalmente vai te fazer muito bem. Para mim, fez. Ontem eu vendo a live do Lucas, nossa, é um rapaz bem novinho, né? Eu não imaginava que ele era tão novinho, com uns trabalhos tão bonitos, uma pessoa espontânea, né? E falando do quadro, isso aí que eu achei interessante, do quadro que ele fez com traços infantis, né, da filha dele para a filha dele que iria nascer. E era um quadro colorido, né? De repente vocês viram ontem, mas era para ver a energia daquele momento, né? Dele estar, né, com uma coisa boa que ia vir para ele, né? E ele conseguiu colocar ali no quadro que ele fez. Isso é uma coisa que nem ele disse, é uma coisa que eu vou ter para a vida toda, né? É uma lembrança, né, daquele quadro, onde surgiu, como surgiu, né, que maneira se deu aquilo ali, que época que foi. Então, eu acho que é que nem a vida da gente, né? A gente tem momentos que a gente vai estar com uma energia mais alta ou mais baixa. Mas se tu pode estar com uma energia melhor, né? Tu tem a possibilidade de tu estar com uma energia melhor, fazendo um desenho que vai te deixar bem. Para que tu vai procurar alguma coisa que vai te fazer mal, né? Então, eu acho que é isso aí, André. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Não, na verdade é Ou isso quer me aí. perguntar mais alguma coisa. Não, na verdade, eu queria, né, queria que tu chegasse, tu já expôs, né, o desenho, os seus desenhos, já falou. Eu queria que tu falasse da questão espiritual, né, como tu é uma pessoa que tu tem uma vivência, assim, uma bagagem, né, espiritual, uma bagagem, né, que tu viu o mundo, né, de uma certa maneira mística, né, que tu viu essa... E os desenhos astrais, ele tem muito disso, porque ele rompe essa barreira ali do extrafísico, né? Por quê? Porque a gente trabalha com uma força que a gente não entendia. É uma força natural, é uma força universal e tudo, mas a gente sabe que é uma força inteligente também. É algo que né, é uma nova percepção das coisas, porque eles vão fazer desenhos inteligentes, formas inteligentes. Então é uma maneira da gente entender que o mundo ele tem isso, ele tem essa força, né, ele tem essa energia que é uma energia inteligente, ele tem essa energia que é algo que vai te fazer produzir, né? Então essa forma ali eu enxergo, né, dessa maneira, de uma energia
inteligente, uma força capaz, né, que vai te capacitar. Então eu queria que tu, né, fizesse esse contraste aí, né, do que tu percebe da questão espiritual, né, do que tu já tem da tua vivência e o que que tu observa nos desenhos com esse aspecto. Eu acho que nem tu falou, é uma coisa natural, né? Mas há um momento que te abre o campo para tua, como é que se diz, para tua criatividade, né? Acredito que uma pessoa que seja médium, ela tenha um pouco mais facilidade, mas não que a outra pessoa não vai ser capaz. Eu não sei se é por aí, André, que tu me perguntou. Eu não Sim, entendi muito. pode. Eu não entendi muito a tua pergunta, na verdade, mas eu acho que essa energia, como ela está acostumada, independente da religião que ela tenha, o dogma, né, que ela tem da vida dela, da religião que ela frequenta ou não frequenta nenhuma, eu acho que a energia é uma coisa assim que nem diz tá acessível a todo mundo, né? Só que como tem, né, pessoas que eu penso assim pelo pensamento, né? Tem pessoas que são sempre negativas a vida toda, né? E acha que tudo dá errado para ela. Mas aquela energia que ela traz ali para a vida dela, em termos de energia, se ela não mudar o pensamento, né, vai ser a vida toda aquelas dificuldades. Ao momento que uma pessoa tem uma energia mais equilibrada, porque a gente não tem 100%, né? A gente tem as duas, a boa e a ruim, e quem equilibra, na verdade, é tu, se tu quiser. Agora, se tu não quiser, né? Daí fica mais difícil de fazer esse equilíbrio. E acredito que nos desenhos é a mesma coisa. É uma coisa, só que eu acho que o que os desenhos é só uma energia boa, é uma canalização de uma coisa que vai te fazer bem, não que vai te trazer alguma coisa ruim, né? Aquela questão, eu acho que não é aquela questão assim que eu vejo nos outros desenhos comum. Ah, se tu não tá bem, tu vai pintar tudo em preto, tudo em cor escura, né? Ah, se tu tá bem, tu vai pintar em cor clara. Os desenhos astrais, não. Eu faz pouco tempo, né? Como eu falo sempre, mas até agora só me trouxe coisas boas, né? A alegria de comprar um material, né? De saber que eu ia fazer alguma coisa colorida, de comprar uma caneta gel que eu nunca tive, né? Não sou da época que tinha caneta gel. Então, tudo isso estava me trazendo coisa boa para minha vida. Eu estava procurando coisas que talvez quando na época que tinha, né, essas coisas eu não tive, de repente, tanto prazer como eu tive agora, né, eu tive uma alegria de criança, sabe? Ali, bem, Marilene, aqui o Ricardo, aqui ele está fazendo uma pergunta. A questão da energia tem diferença do papel para o MDF? Não, não tem. A energia em questão de fazer o desenho, no caso é isso, eu acho, né? Não, eu acredito que não. Eu usei tanto no MDF, né, como no. É que eu tinha, na verdade, eu tinha à disposição aquele MDF ali, e como ele era pequeno, né, eu peguei e fiz nele, mas eu fiz uns desenhos grandes também no caderno grande, né? Usei caderno grande e também foi a mesma praticidade. A única coisa que eu achei diferença foi de usar caneta gel. A caneta gel, eu acho que ela desliza muito bem. Ela te dá, assim, parece um plus a mais na hora de fazer o desenho. Ah, e outra coisa, eu fiz um desenho, esse que eu fiz ali, que está na chamada, eu fiz com um pincel. E gostei de fazer com pincel também. Eu acho que como é uma energia, eu acho que ela vai te guiar conforme, né, é a proposta, porque tem uns que vai dar mais facilidade de tu fazer, né? Em um material, que nem caneta gel é muito bom de fazer. Mas não que tu não vai conseguir fazer os traços que foram, tipo a tua identidade, que na verdade esses desenhos como fosse uma assinatura da gente, né? Só a gente que vai ter esses traços. Então, eu acho que é isso. Bem, bom, então tá. Ali respondido para o Ricardo, então, né? O papel MDF, eu acho que a questão era madeira,
né, que ele tentou, né, saber. Bom, papel também é madeira, né? Eu ia dizer. Se fosse a questão da energia, agora que eu entendi a pergunta. Se fosse a intenção da pergunta da energia do material, os É, dois praticamente são feitos da mesma coisa. isso. É, a questão de energia ali do material, não. Eu pensei que era da praticidade de fazer, né? Porque eu até, na verdade, eu te orientei, né, para te usar o MDF, porque É, às vezes tu não sabia, né, que seria possível. Com a é. caneta, às vezes, a gente tem trabalho, eu tenho trabalhos aqui com o MDF também, Lindo, né, esse aí. né, um trabalho com MDF, é um quadro, todo ele em MDF também, né? É um baita quadro. É, bem bonito esse aí. E é uma praticidade de fazer, né? Tu acaba chegando também, a mesma coisa que a folha, né? Não tem muito. É, E é bom, ele desliza também, né? Tem toda essa é, questão. é isso aí. Bom, é isso aí então. Marlene, então eu vou deixar contigo, né? Se alguma coisa que mais tu queira colocar. Hum, o que que eu vou dizer? Que eu vou continuar fazendo, né? Quero um dia ainda, se tu me convidar, quando eu tiver um quadro bem bonito para vir trazer para mostrar para eles, Ah, né? Para claro, as claro, com pessoas que certeza. quero fazer. Esse é um objetivo. Eu acho que na vida da gente tudo é objetivo, né? Por mais dificuldade que tu tenha, por mais tempo que tu não tenha, dinheiro que tu não tenha para fazer, mas em questão dos desenhos é uma coisa muito acessível. Quem é que não tem uma caneta em casa? Quem é que não tem um papel em casa, né? Então, na verdade, seria mais a disposição de fazer, né? De querer fazer uma coisa que eu acredito que todo mundo, quando era pequeno, fazia desenho, né? E acredito que ninguém não gostava de fazer. Então, para mim, como se fosse uma energia da criança dentro de mim, que começou a sair para fora, que diz que todo mundo tem, né, a sua criança interior, e às vezes a gente está tão corrido do dia a dia, com tanto problema, com estresse, enfim, tu não consegue mais enxergar aquela criança que tem dentro de ti. Tu acha que agora tu é adulto, então tu não, né? Aquilo era uma coisa de criança, mas não. Se a gente for procurar, isso aí foi um terapeuta que me falou. Ele disse que a gente tem que gostar, né, da criança, tratar bem a criança que tem dentro de ti. Porque o que, que a criança traz? Uma alegria, né? Uma ingenuidade que muita gente não tem, né? Já tem mais a malandragem às vezes, mas também é uma questão de equilíbrio. O momento que tu consegue equilibrar, né, através de uma coisa boa, né, trazer coisa boa para tua vida, eu acho que as coisas vão como é que se diz, vão fluir mais em sentido assim de coisas boas, né? Então, se é época da gente entrar, né, nessa faixa de equilíbrio, então eu acho que a gente tem que procurar. Eu digo os desenhos, mas eu acho que nem eu disse, é difícil uma pessoa que não gostou um dia de desenhar, de pintar, né? Então, de repente, sabe lá se não é a hora da gente começar a trazer para fora, né, essa energia dessa criança que vai te dar um conforto até, né, que tu de repente precisa num momento desses, né? Bom, Não, vamos pintar. não, eu também acho, eu acho isso muito, lúdico, né? Tu trabalhar com o imaginário, assim, e o legal é que quando tu tá trabalhando com os desenhos, eles vão estar se formando ali e vão estar te dando mais imaginação, né? Eles vão te É, contribuir com a tua imaginação. Não é que nem um desenho onde tu primeiro tu imagina, vai fazer um gato, é, primeiro tu imagina o gato, tu vai fazer o gato.
Não, o desenho tu faz ele e ele vai construindo aquela forma. Ele vai construindo o gato, vai formando um gato que parece um rato, que parece um passarinho, e assim vai, né? É, Porque ele mexe com as formas, ele trabalha com as multiformas, né? E isso é bem interessante. É uma das propriedades do desenho também. Assim como ele trabalha com a questão da da, dos encaixes universais, ele trabalha com com a pluralidade das formas, né? Múltiplas formas, né, que se dão ali. Ele se encaixa, tu olha, às vezes parece um gato, às vezes parece um pássaro, de outro lado parece, porque ele trabalha com essa, com essa síntese, né, de força, é algo impressionante, né? é. Quem pode observar, claro, os desenhos da Marilene ali, depois ela vai me passar os desenhos para mim expor ali para quem tiver a curiosidade, né? Eu me exponho sempre, né, a quem tiver interesse, né, que chame ali pelo direct, pelo WhatsApp. A Marilene também, se vocês quiserem, né? Ela também está capacitada a passar adiante essa técnica, né? Isso aqui que já está produzindo e tudo, né? Vocês viram que com esse tempo, imagina, uma pessoa já tem um mês, aliás, tem um mês de desenhos, ela olha a bagagem, né, que ela está conseguindo passar, a interpretação dela, a visão dela. Isso é muito interessante assim para quem pensa que os desenhos ele não age só na questão artística. Ele vai muito além, né? Ele trabalha com a tua perspectiva intelectual também, ele trabalha com esse diálogo interno que a gente tem. Então, isso é um ganho que a gente tem com os desenhos, né? Então, isso tudo a gente pode observar até né, com essa explanação, com esse painel que a Marilene colocou. É isso aí. Bom, então tá, Marilene, mais alguma coisa? Né? Não, eu acho que da minha parte seria isso. Não sei se tu quer me perguntar mais alguma coisa. Bem, na verdade, assim, ó, eu fico curioso, assim, como, né, o que tu vai, aonde é que tu vai, qual é o teu objetivo agora, né, o teu objetivo agora quanto ao desenho, o que que tu vai fazer agora, assim, qual é o teu Ah, próximo do trabalho, além do quadro, assim. além do quadro, eu vou continuar, né, treinando, né, tá, que nem disse, tô calibrando o meu, né, e quero chegar a um nível mais alto dos desenhos, com os passos que tem que dar, né, sem me apressar, e quem eu puder, né, multiplicar, eu vou estar à disposição, porque é uma coisa que te faz muito bem mesmo, né? De repente, é uma coisa que vem numa época que a gente precisava, né? Desse carinho pra gente. Que, na verdade, é um momento que tu tá fazendo uma coisa que te faz bem, é um carinho que tu tá fazendo pra ti, né? E além de uma técnica muito simples, né? Muito simples de praticar. E como eu sempre repito, né? Com assim, um prazer de ver, né? Depois dele pronto. E todo mundo pode fazer, né? Não é uma. Ah, muito bem. Depois de pronto, aí tem a pergunta aqui da Eliana. A Eliana perguntou o seguinte: se existe um momento em que você sente que o desenho está concluído? Sim, Essa é a pergunta, né? existe sim. A tua própria observação, né? Que nem eu falei ali, tem quadros que nem aquele que o André mostrou do MDF, aquele quadro grande. Se a gente vai olhar, é um quadro que não tem muito traços, né, André? Ele tem uma parte ali, um vazio, né? Se tu não soubesse quando é que teria que terminar, ele ia continuar enchendo todo o quadro, né? Até isso que é bem no meio ali, né? Então tem sim. Tem uma hora que tu vê assim que tu. Eu comecei fazendo com. Olha só o tamanho do bloquinho. É o tamanho da minha mão, um bloquinho, né? Eu queria terminar o desenho logo. Então eu fazia num bloquinho.
Mas também tinha hora que eu sabia que ia terminar, mesmo sendo um bloquinho pequeno. Às vezes não, ele não preenchia todo, né? Ele preenchia um pouco. Às vezes começava de um lado, do outro, começava do meio, né? E isso tudo é a observação que a gente vai tendo e vai criando, né? Vai criando aquela prática, né? De tu sentir aquela energia que tá te direcionando para os lugares. Muito bem, isso é o desenho astral, né? É, Isso é o desenho autônomo, né? Bem, então é, tá. Né? Então a gente vai, né, concluir aqui. Né? Eu agradeço a todo mundo, né? Né, quem vai assistir também, né, das pessoas que estão assistindo pelo GVT, esse também vai estar no YouTube, no canal dos Desenhos Astrais, na página do Facebook também vai estar essa live. E, né, desejando a todo mundo que tenha sucesso nas suas práticas, né, me coloco de novo à disposição, né, Marilene aqui, né, o caminho, a trajetória dela, vocês veem que ela tem uma, né, é bem um caminho bem bem definido. virtuoso, né, É, uma bem, perspectiva muito boa, né, sim. então quer dizer, isso são formas a gente entender até propósitos, né, e, e a gente acaba se familiarizando assim, né, com os ideais positivos, né? E eu acredito que essa forma de arte, esse desenho, essa técnica ali, ela tem muito disso, né? Eu sempre procuro passar para as pessoas com um voluntariado assim, né? Porque eu sei dessa dessa carga positiva que ela tem. Então, até às vezes eu insisto, né? Coisa que eu não deveria fazer, mas eu faço. Eu insisto, né, para as pessoas praticarem, que as pessoas levarem adiante, assim, porque isso tem um resultado muito bom, né? Muito bom para elas, muito bom para quem está perto delas, muito bom para as pessoas que vão se aproveitar depois dessa técnica dela, né? Então isso é uma forma, a forma como eu vejo, né? Isso não existe mestre, né? Nos desenhos astrais, cada um é seu próprio mestre e a força é o mestre de todos, né? Então, não adianta eu passar assim para a Marilene, às vezes, algumas coisas, e poucas coisas eu passo, muito mais ela aprende pela própria técnica, porque a própria força vai orientar ela, né? E a força vai ter uma condição muito maior que eu, né? Muito uma inteligência né, que não se pode nem contar, né? Então, quer dizer, isso tudo é o nosso diálogo, né? Com a força, com os desenhos ali. Então, é uma experiência legal, uma experiência que a gente, né, se sente favorecido até em tá próximo a ela, tá trabalhando com ela. E Isso é isso. mesmo. Então tá, Marlene. Então, se despedindo, então, deixando um recado, então, pro pessoal que vai ver depois, né? Sim. E é isso. Por mim, né, é só boa noite a todos, né? E Boa então, noite. Marlene, contigo. Muita luz, né? Muito desenho a todos. Desejo. Sim, eu sou uma pessoa espontânea, né? Quem não me conhece, muita luz, né? Muita, assim, criatividade vocês vão ter também para a vida de vocês também. É um colorido, eu digo assim, os desenhos é um colorido na vida de cada um que for praticar. Boa noite também. Boa noite. Tchau, tchau.